A Assembleia de Deus é conhecida por ser uma igreja machista. Por mais que tenha bastante mulheres, seria uma igreja feminina e machista. Feminina porque o número de assembleianas é maior que o número de assembleianos, pasme vocês. E pior, assembleianos machistas, porque quem tem a palavra final sempre são os homens. Esses mesmos homens limitam ao machismo o ministério feminino. A mulher assembleiana só pode liderar conjuntos infantil, dar aulas bíblicas para crianças, limpar a igreja, limpar os banheiros, cuidar da cantina e dirigir outros cultos de oração. Para quem é do meio sabe que tem o famoso círculo de oração das senhoras. Essa organização é rígida e hoje eu vou falar aqui de algumas mulheres que se destacaram desde o começo. O fato é que essas mulheres desafiaram a lógica machista assembleiana e acharam uma brecha para se destacar e deixar o seu ministério ganhar uma certa desenvoltura. Para quem não me conhece, eu sou o Zay e você está no meu canal Fala Zay. Amém! E aí, seus assembleianos, seus pentecostais, né, a galera penteca, a galera teológica, os arminianos, Espírito maligno! os calvinistas, Demônio! como é que vão vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás dos seus objetivos. E eu continuo sentado nessa cadeira maquiavélica, tentando trazer algo para que você entenda como funcionam os bastidores desse contexto religioso chamado mundo cristão. Amém! 5 mulheres que se destacaram no contexto machista assembleiano Glória! acharam a brecha e conseguiram ter uma certa relevância, por mais que tentaram abafar, né? A pastorada, né? Os homens ungidos de Deus tentaram abafar, Vai queimar no inferno! mas o ministério foi destacado. A primeira que eu quero comentar aqui, que talvez você nunca ouviu falar, mas que ganhou uma certa relevância com o seu ministério no contexto assembleiano, foi a irmã do Coque, conhecida como a irmã Stanislava Budikowiski. Talvez seja outra pronúncia, mas enfim. Mas era conhecida como irmã Estalícia. Ela nasceu em 1885 e viveu até 1967. Eu nem tinha nascido ainda, maluco. E ela é um dos nomes maiores dentro do ministério feminino das Assembleias de Deus do Brasil. Ela nasceu na Varsóvia, na Polônia, e dado a guerra na região, a família dela decidiu sair do seu país e imigrar para o Brasil. Mais tarde ela voltou à Europa, onde foi morar em Portugal, dado a enfermidade que seu pai foi acometido. Depois disso, ela regressou ao Brasil, ainda muito jovem, e acabou casando-se com um brasileiro, o militar Manuel Inácio de Araújo, aonde passaram por vários estados brasileiros e acabaram fixando a moradia, a residência no estado do Rio de Janeiro. Após ela ser acometida por uma enfermidade, ela começou a frequentar a Igreja Batista. E como os demais, logo em seguida acabou conhecendo a teologia dos arminianos, né? A teologia pentecostal, na Assembleia de Deus de Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. E claro, logo em seguida, ela e o marido começaram a frequentar a Assembleia de Deus, onde se tornaram membros, tendo como pastores, né, o Paulo Leivas Macalão. E o ministério dela foi marcado por revelações, curas e libertações. Além dela pregar em cultos, cruzadas evangelísticas, ela fazia parte da comitiva do Paulo Leivas Macalão, visitando todas as igrejas que envolvia a Assembleia de Deus Madureira no Brasil. A atuação da irmã Estalícia revela um lado não muito conhecido de Paulo Leivas Macalão, exatamente o apoio ao ministério feminino. Pouco se fala nela, mas nós hoje estamos aqui falando e comentando dessa mulher do Coquinho.
A outra irmã do Koch, pregadora, que conseguiu, né, ter a sua desenvoltura dentro do ministério baixista da Assembleia de Deus, foi a irmã Esther Unger. É filha de pastores assembleianos, começou a tocar bandolim aos 11 anos de idade e aos 15 era professora da classe infantil da Escola Bíblica Dominical, a famosa EBD. Quando seu pai foi pastor em Mafra, no estado de Santa Catarina, ela trabalhou nas casas pernambucanas para agregar, ajudar no salário, na renda familiar. Meus amigos, era uma época em que os pastores, se dependesse só do que ganhavam da igreja, não sobreviviam. Não é igual aos dias de hoje que a filharada de pastor ostenta tudo que pode em nome da fé, enquanto isso o pai tirando dinheiro para manter os luxos da família. Nessa época a coisa era diferente, os filhos tinham que trabalhar. Ainda morando em Mafra junto com a sua família, seu pai, ela começou a desenvolver peças teatrais no contexto da igreja e assim foi ganhando uma certa desenvoltura ministerial. E existe uma história que certa feita o pai dela estava pregando na cidade de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, naqueles famosos estudos bíblicos que começavam na sexta-feira, ia sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, né? O povo almoçava no pátio da igreja. Exatamente num estudo bíblico na cidade de Francisco Beltrão, o seu pai, pastor João Unger, se sentiu mal e a Estherzinha, que já dominava o assunto muito bem, deu prosseguimento assumindo a preleção no lugar do pai. Sendo assim, tomou gosto pela coisa e, com o aval do pai, começou seu ministério de pregação do evangelho, pregação das boas novas, entusiasmada e apoiada pela sua família. E claro, com o olhar desconfiado dos machistas de púlpito, que eu costumo chamar aqui de cascudos. Só serve para enfeitar a plataforma, né? Enfeite de púlpito. Ela deu continuidade ministrando por várias igrejas no estado de Santa Catarina e Brasil afora, mas não deixou de ter o seu ministério também desempenhado no local, né? Na igreja local por onde seu pai pastoreava. Inclusive sendo líder de jovem na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Florianópolis. Foi regente do coral Esperança e Vozes de Sião também. E pasme vocês catarinenses, assembleianos, a Esther organizou o segundo maior congresso de jovens do estado de Santa Catarina, no dia 1º de março de 1968. E mesmo com a jubilação do seu pai, João Unger, e a morte da sua mãe em 1971, a Esther Unger continuou seu ministério de pregadora do evangelho. Agora eu quero falar de outra mulher que ganhou essa desenvoltura no meio do machismo, que é a irmã do Koch também, Élida Andrioli Vieira. Élida Andrioli Vieira é uma das primeiras crentes das Assembleias de Deus do estado de Santa Catarina. Em 1933, num relato que ela deu ao Mensageiro da Paz, no ano de 1933, meu amigo. Olha só, a jovem conta como que se deu a sua conversão. Segundo o seu relato, viveu 22 anos de sua vida apenas ouvindo falar de Jesus, até que um dia ouviu André Bernardino da Silva, fundador das Assembleias de Deus Catarinense, pregando acerca da doutrina pentecostal. Impressionada com a pregação, Élida se converteu ao evangelho e passou a colaborar com o crescimento das Assembleias de Deus na região do litoral catarinense. Segundo Paulo, filho de Élida, a sua mãe era uma mulher comunicativa e destacada na oratória. E por essa qualidade, o próprio Gunnar Winger separou ela ao diaconato. E a pergunta que eu faço, quantas diaconisas existe nas Assembleias de Deus de Santa Catarina? Olha só, Gunnar Winger foi o cara que reconheceu o trabalho dessa mulher como diaconisa. Até aí elas conseguem chegar, infelizmente, né? E existe um outro relato do próprio fundador das Assembleias de Deus Catarinense, que ele dá um relato para o Mensageiro da Paz sobre o assunto, né? André Bernardino conta que esteve 15 dias em Ilhota com um grupo de crentes. Nesse período houve batismo com o Espírito Santo e um batismo em águas realizado por André. Logo após esse período, Élida foi a responsável pela pregação, discipulado e orientação dos novos convertidos, maluco. Nessa época aqui não existia o que existe hoje, né? As irmãs só preocupadas em desfilar com os seus saltos e as suas roupas de grife pelos corredores da igreja. Olha só
ainda. Bernardino relata em certo momento que após a volta para casa depois de um batismo em ilhota, adoeceu e ao voltar para casa não podendo atender a escola bíblica em Itajaí, mas a irmã Hélida foi em meu lugar. Só aí dá para entender, né? Revela nessa fala do próprio fundador das Assembleias de Deus de Santa Catarina a importância e a responsabilidade que a irmã Hélida tinha dentro daquilo que ela entendia que era vocacionada. Provavelmente existiam os machões, né? Que poderiam estar no lugar dela, mas a confiança e a importância que ela dava no desenvolver a tarefa ministerial é que dava confiança ao fundador das Assembleias de Deus do estado de Santa Catarina a deixá-la a desenvolver aquilo que cabia a ela fazer. Durante toda a sua vida cristã, Hélida desenvolveu o seu trabalho ministerial dentro das Assembleias de Deus catarinense, vindo a falecer aos 82 anos e deixou um legado de exemplo às demais mulheres. Pena que caíram no esquecimento dos assembleianos, principalmente no estado de Santa Catarina. Note que a maioria dessas mulheres tinha um incentivo de Gunnar Winger, né? É uma boa questão aí para se pensar. Por que não existe esse apoio das lideranças atuais tão focada às mulheres? Mas bora falar de mais uma irmã do coque que buscou o seu lugar dentro do machismo assembleiano. Vamos falar da irmã Emília Costa. Provavelmente a separação da irmã Emília Costa para o diaconato pode ter sido influenciada pelo ministério de Friedar Winger. Quem executou tal tarefa foi Gunnar Winger. Na época, Emília era membro da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, onde o casal Winger era os líderes. Emília foi a única irmã assembleiana a ocupar esse cargo, porque ela era ativa na evangelização, além disso realizava cultos na cadeia. E claro, não poderíamos finalizar o vídeo sem falar da irmã do coque também, a Frida Winger. É inadmissível falar do ministério feminino dentro das Assembleias de Deus e não lembrar desse nome. Frida era casada com Gunnar Winger, esse então um dos fundadores da Assembleia de Deus do Brasil, sueca, nascida na Suécia, onde fez curso universitário de enfermagem. É bom dizer que ela também foi fotógrafa. Seus pais, a sua família base eram luteranos e foi exatamente nesse contexto que ela cresceu. E dentre tantos outros detalhes da sua história, ela acabou casando com Gunnar Winger e vieram para a cidade de São Cristóvão, onde alugaram uma casa, São Cristóvão, Rio de Janeiro, onde inauguraram um salão, sendo assim a primeira congregação das Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro. O trabalho social da igreja, grupos de oração, visitas, evangelização, sempre ficava a cargo e responsabilidade da Frida Winger. Além disso tudo, ainda ela dirigia a escola bíblica dominical e nos cultos à noite, nos cultos principais, fazia leitura oficial da Bíblia. E detalhe, além disso tudo, ela era música, tocava violino, teclado e cantava os hinos. E sempre que o seu marido não estava presente, que estava em função de viagens em visita às demais igrejas pelo Brasil, ela que assumiu o lugar do marido e ficava como pastora. Dentro disso tudo, é bom lembrar que ela ainda fazia cultos dentro de uma casa de detenção e após, segundo os relatos, ela fazia culto nas praças públicas. O homem, né, um pastor, um obreiro tinha que ser muito raçudo para acompanhar essa mulher, maluco. E para um bom assembleiano das antigas, né, quem pesquisa vai lembrar do que eu vou dizer aqui, existia um jornal Boa Semente, Som Alegre e o Mensageiro da Paz, a qual ela colaborava para esses jornais na época. E você acha que terminou? Ela foi comentarista das revistas da Escola Bíblica Dominical também. Isso tudo na década de 1930. Só na harpa cristã existe 24 hinos, louvores, música que foram compostas por ela. E ficou conhecida como a primeira mulher a pastorear uma Assembleia de Deus no Brasil. Você quer mais, maluco? Mesmo tão dura a organização das Assembleias de Deus do Brasil, ela deixa muitas brechas. E essa mulherada acharam essas
brecha para sobressair com os seus ministérios e mostrando e deixando claro que só não faz quem não quer. Eu sei que hoje, na atualidade, existem muitas mulheres que estão na luta, se destacando, por mais que uma grande quantidade de líderes assembleianos machistas parecem que praticamente ignoram a atuação das mulheres. Se Deus levantou, eles vão ter que engolir com certeza. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aí embaixo, pegue o link desse vídeo, divulgue nas suas redes sociais. Se você não me acompanha lá no Instagram, lembre-se que eu estou diariamente lá no Instagram, também tendo um feedback mais próximo contigo. Se você quer ajudar o nosso canal, temos cursos aqui embaixo, onde você vai aprender a dar uma relevância nas suas redes sociais, ganhar dinheiro com ela e também edições de vídeo. Tem muita gente que pergunta como eu edito meus vídeos. É exatamente o curso que tem aqui embaixo que eu fiz. Se você adquirir, com certeza vai estar nos ajudando também. Esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.